E eu, pessoal, daqui é o vosso boy, Jorge Maurício, e hoje eu trago um tema muito interessante para discutirmos. Como sabem, esse canal aborda sobre desenvolvimento pessoal, né? Não que eu seja um coach, nem quero ser visto como tal, mas a ideia é termos conversa entre irmãos angolanos que querem progredir, que querem crescer. E hoje o tema é sobre a pornografia e os prejuízos que isso pode causar, especialmente no quesito produtividade. E vai ser uma conversa freestyle, sem roteiro, sem nada, eu e tu falarmos, vermos o grande mal que isso é, como isso tranca o nosso potencial, estás a ver? Pornografia é um entretenimento envolvendo sexo ou nudez. E toda vez que estiveres exposto a um certo tipo de entretenimento em que consegues ver os órgãos sexuais, que consegues ver pessoas se relacionando sexualmente, de forma explícita, clara, aberta, isso é pornografia. E até aqui parece que não tem mal nenhum, estás a ver? No princípio parece que pornografia é só olhar para duas pessoas, elas estão aí para fazer sexo, e vimos e acabou. Parece que é só isso, não há nada ofensivo nisso. Mas na verdade é muito mais envolvido. O que se passa dentro da nossa cabeça é crítico. E é assim, meu irmão, minha irmã, tu que me ouves, nós queremos evoluir, queremos progredir, queremos ter um pouco mais do que temos agora. Queremos ter, se já temos um carro, queremos ter dois. Se não temos nenhum carro, queremos ter pelo menos um. Queremos ter uma casa decente. Queremos que os nossos familiares tenham condições mínimas, né? Quando for para ir para o hospital, que vão. Quando for para se divertir, que se divirtam. Nós queremos ter as condições para ajudá-los. E para isso é necessário que o nosso cérebro esteja totalmente aberto. É necessário que nós tenhamos produtividade. Sejamos produtivos, está a ver? Do tipo, decidiu fazer e faz. Nós precisamos ser assim. Mas a pornografia afeta isso. A pornografia afeta o nosso potencial. E nessa conversa freestyle, sem roteiro, vamos falar um pouco sobre isso. Como a pornografia pode afetar a nossa performance. O capa. Bem, o que é que se passa na nossa cabeça quando estamos a ver sempre pornografia? Existe um neurotransmissor, isso é lá dentro da nossa cabeça, ok? Que quando tivermos mais condições, depois vamos começar a usar muitas ilustrações, mas esse tema vai ser repetido e com muito melhor impacto. Então, dentro da nossa cabeça existem ligações, entenda, ligações, que elas são responsáveis pelo prazer, por exemplo, pela adrenalina. E nós hoje vamos falar de um neurotransmissor. Neurotransmissor é, na verdade, um elemento responsável por transmitir ao nosso corpo alguma sensação, qualquer que seja. Um dia vamos ter um vídeo a falar só de neurotransmissor. Existe um neurotransmissor dentro da nossa cabeça que é chamado dopamina. Ela é responsável pelo prazer e um pouco também pela adrenalina. Quanto mais o nosso cérebro produz esses neurotransmissores, dopamina, mais prazer sentimos por determinada coisa. Quando, por exemplo, vais a um restaurante ou lá em casa, em algum sítio, e vais comer o teu arroz com feijão e sentes prazer, na verdade o teu cérebro vai começar a liberar certo nível de dopamina toda vez que vires aquele alimento. Porque é bom, tu gostas, está a ver? O mesmo acontece quando estamos a nos divertir. Para quem gosta de futebol, quando vai assistir um futebol, o cérebro libera aquele neurotransmissor. E nos sentimos bem. Toda vez que o nosso cérebro libera uma certa quantidade de neurotransmissor, a nossa tendência é sentir bem. Então, a pornografia, porque nós fomos feitos assim, eu, homem, quando olho para uma mulher, sinto coisas, uma mulher, quando olha para um homem, sente coisas, e existem as terceiras opções, né? Hoje o mundo já é um pouco mais freestyle, cada um decide o que é, mas ainda assim essas pessoas sentem quando olham para o alvo que eles escolhem se relacionar sexualmente. Então, porque nós já fomos programados assim, né? A nossa natureza é assim. Toda vez que a gente vê pornografia, nós imaginamos uma coisa que já está dentro de nós, que são as relações sexuais. Ativam, o nosso sistema todo se ativa. E a carga de neurotransmissor que se produz é muita, muita. Toda vez que virmos pornografia, a carga de neurotransmissor é tanta que quando formos ver outra coisa, dificilmente o nosso cérebro vai liberar aquela carga de neurotransmissor. E o nosso corpo é viciado com uma certa carga. Eu quero dizer, vamos tentar imaginar números aqui. Eu quero dizer que sim, vamos tentar imaginar números. Se
quando vamos jogar futebol, quando vamos jogar videogame, quando vamos falar de um assunto que gostamos muito, o nosso cérebro libera 10 neurotransmissores de dopamina e nos sentimos muito bem. Então, quando vamos ver pornografia, provavelmente o nosso cérebro vai liberar 10 vezes mais esse tipo de carga de neurotransmissor. Então, nos sentimos extremamente bem. Ok? É uma sensação, parece ser boa, mas é uma sensação que parece ser boa. Por que ela é prejudicial? Porque a pornografia, ela libera tantos neurotransmissores que outras atividades já não vão conseguir liberar o mesmíssimo nível de neurotransmissor. E com isso, nós acabamos ficando viciados nela, porque o cérebro se vicia, o cérebro quer saber o que é que fizeste para liberar tanta carga positiva. E nós começamos a nos viciar. E podemos dizer, não, se é bom, então que continuemos. Só que a cocaína também libera o mesmo nível de neurotransmissor, ou um nível excessivo de neurotransmissor. As drogas liberam um nível de neurotransmissor. Mas imagina se os nossos familiares ficam perdidos na droga. Eles estão felizes, afinal de contas. Por que é que vamos resgatá-los? Porque o ambiente à sua volta começa a ser cada vez mais difícil. Ou seja, eles já não conseguem encontrar outras coisas que vai liberar a mesma quantidade de neurotransmissor e se sentirem felizes. Por isso, na ausência de tais drogas, e a pornografia também é uma droga, na ausência dessas drogas, os nossos familiares começam a entrar em depressão. Depressão é a ausência de vários neurotransmissores da positividade, incluindo a própria dopamina. Pois, a verdade é que fomos feitos lindamente. O nosso corpo é um projeto único, é extremamente inteligente. Ele já é projetado para produzir esses neurotransmissores numa quantidade correta. Então, quando coloca as outras drogas, né, pode ser cocaína, agora não sei se o YouTube vai censurar esse vídeo por eu estar a usar nomes de drogas, então vamos ver. Cocaína, a própria cannabis em si, que tem supostamente alguns efeitos positivos e outros negativos, mas é um caso de hoje que dá para falarmos bem. E a pornografia, que é o nosso tema de hoje, quando colocas essas drogas, o que acontece é a produção começa a ser fora do normal, ok? E o teu cérebro reconhece que já existe uma outra fonte produzindo essa carga de dopamina, então ela agora evita produzir na quantidade que devia produzir. No final parece ser uma coisa boa, estamos a produzir ao excesso um hormônio que devia ser cada vez mais produzido, mas a maneira como produz e as consequências depois, o desequilíbrio que causa, pode ser crítico. E nós vamos fazer uma segunda e terceira parte deste vídeo, porque o tempo é curto, mas pode te levar a suicídio. Pode te levar a suicídio, pode te levar a desemprego, pode te levar... Porque depois a pessoa torna-se um animal, a pessoa vê uma coisa que não é real. A pornografia, ela não é real. Existe um set, existe aquela parte, corta, vamos gravar e tal. Existe uma medicação que os atores usam, existe um sistema todo que nós não vemos. E o bocado que nós vemos queremos imitar. E as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas não são bonecos, estás a ver? São consequências pesadas. São consequências pesadas. Voltando ao tema, eu gostaria de ter essa conversa consigo, sem ter que usar muitos termos técnicos. Não sou muito fã de termos técnicos. Então, pornografia tem dessa. Tudo o resto que vamos fazer, nós já não conseguimos ver o nosso cérebro a liberar uma carga de neurotransmissor que nos faça sentir bem. Então, tudo o resto passa a ser algo que de repente já não tem tanto ritmo. Só nos sentimos bem quando estamos isolados e vamos ver pornografia, só nos sentimos bem quando temos acesso a isso. E o que é que acontece com o trabalho e com os nossos sonhos? Eles começam a não parecer ter sentido. Nós começamos a ficar cada vez mais preguiçosos porque o nosso cérebro não libera neurotransmissor dopamina quando nós precisamos e começamos a deixar as coisas de lado. Quanto mais nos envolvemos, porque depois tem uma dosagem, você entra, você hoje vê duas pessoas juntas, sem cuecas, a fazer relação sexual, mas algum dia você precisa de mais, só aquilo já não te satisfaz. Você vai precisar cada vez mais aumentar o nível de exigência que o teu cérebro quer. Chega um momento que os 100 neurotransmissores de dopamina que o cérebro está a produzir já não chega. Agora você tem que acrescentar para 200 e tens que ver um material mais pesado.
Se antes vias duas pessoas a se relacionar, agora tens que ver três pessoas a se relacionar. Depois vais ter que ver, se calhar, sei lá, uma pessoa e um animal. Depois você começa a pular de estágio. E o teu cérebro está sempre a produzir mais, mais. E quando vais fazer algo que deves fazer, como ir trabalhar, como atender a um sonho qualquer, de ser rico, de produzir, não vês prazer naquilo, não há sabor nenhum, estás a ver? Então, damn, só me resta voltar aquilo, que é ver o que não devíamos. Foi uma conversa assim breve, isso é só uma introdução do tema, ainda vamos falar muito sobre isso, mas a verdade é que, se queremos muito progredir, produzir, é necessário que deixemos o nosso cérebro livre para que o nosso cérebro encontre prazer até nas coisas pequenas. E quanto mais pornográfico, quanto mais imoral o nosso cérebro for, menos prazer vamos encontrar em coisas grandes, supostamente, imagina em coisas pequenas. Vai ser zero. E aí temos uma porta aberta para a depressão. Porque depressão é quando não achamos sentido na vida. Quando o nosso cérebro não regula do jeito que devia regular em situações normais do dia a dia. Então, um próximo vídeo a gente fala de como se livrar desse mal. Hoje falamos da realidade, como afeta a nossa produção, e num próximo vídeo a gente fala sobre como se livrar desse mal.